O mundo dos negócios, agora com o Tati Business. Muito bem, voltamos com o resumo do dia, direto para você no multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. Já convidando o pessoal que ainda não compartilhou o programa, que está no Facebook, compartilha a informação, porque agora a gestão do tempo eu prometi que voltaria, então, para obedecer o tempo, né, e organizado, né? Que rapaz voltamos. Organizado você, Rodrigo, parabéns. Tem que dar exemplo, né? Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o nosso colunista, o Fábio Menezes, que é consultor de negócios. Boa tarde. Boa tarde a todos no estúdio. Boa tarde, Fábio. Prazer em recebê-lo aqui. É o grande problema do brasileiro. Nós mostramos hoje uma matéria que, para regularizar o título de eleitor, formou filas no último dia, né? Nós temos nossos compromissos que nós deixamos às vezes para a última hora. Muitas coisas caem tudo no urgente. É um grande problema hoje para quem quer empreender, Fábio? É um grande problema não só para quem quer empreender, né? Para qualquer pessoa que você pergunta, e aí como é que tá, né? A pessoa, nossa, eu tô numa correria, a pessoa consegue te dar uma lista de coisas que ela gostaria de realizar e ela não consegue por falta de tempo, né? Então, uma dessas questões que você colocou, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal disse, olha, não deixe para amanhã o que você pode deixar para depois de amanhã. Uhum. Então, se você for deixar... Olha que horror, isso é procrastinação. Não é? Isso daí é pecado bíblico. Exatamente, é uma das maiores dificuldades, a procrastinação existe, né? Agora, quando a gente deixa para a última hora, a gente corre uma série de riscos, inclusive de não conseguir realizar aquela tarefa. Então nós deveríamos, na verdade, já nos programarmos para conseguir realizar aquela tarefa logo que a gente sabe que é possível realizar, e não deixar para o último dia. Existem regras para a gente conseguir colocar essa ordem na vida? Olha, não é exatamente uma regra, né? Mas a gente pode estabelecer aqui algumas condições que podem nos ajudar, porque isso é muito pessoal, né? Para o empreendedor vai ser uma coisa, para a pessoa física vai ser outra, mas a gente precisa, na verdade, classificar as nossas tarefas por ordem de importância, né? Quais são aquelas prioridades? Quais são aquelas que são mais urgentes, aquelas que eu tenho prazo para cumprir, aquelas que são importantes, mas que elas não têm necessariamente um prazo para ser cumprido, e até aquelas que não têm um prazo, elas não são tão importantes, mas se a gente também não programar, se a gente não planejar que elas aconteçam, são aquelas que a gente vai deixar, né? Aí deixa para amanhã, deixa para semana que vem, a hora que vem passou um mês, um ano e ela ainda não aconteceu. O dia continua tendo 24 horas, né? Para todo mundo, inclusive, não é? Para todo mundo. Então, como é que a gente faz para poder organizar isso, né? Isso, existem técnicas que a gente pode utilizar. Por exemplo, o Fábio estava dizendo aqui, o Rodrigo estava dizendo aqui, usar uma agenda, por exemplo. Tem gente que fala, eu compro agenda, mas eu nem abro durante o ano. Pois é, olha, lá no meu dia a dia eu vejo muitos empreendedores que às vezes têm até softwares, né, que pagam caro por isso, para poder ter um controle, mas não usam. Né? Então, aplicativos, né? Hoje tem muitos aplicativos. Pode ser um aplicativo. Na verdade, a ferramenta, existem várias ferramentas, né? A ferramenta ela só vai funcionar quando o seu comportamento estiver alinhado àquela ferramenta. Pode ser uma agenda, papel e caneta, não tem problema nenhum. Né? Tem gente que de repente não gosta de tecnologia. Agora, a tecnologia ela facilita muito, né? Inclusive na integração das suas tarefas. Então, existem muitos aplicativos que podem te ajudar a organizar o seu tempo. Exato. Vai, Rodrigo. Agora eu tô pensando aqui no mundo dos negócios, né? Porque quando você quer conquistar algo, você tem que buscar qualificação. E hoje, realmente, as pessoas acabam deixando o seu tempo, utilizando melhor o seu tempo para um estudo, para uma qualificação. E hoje nós sabemos que nós temos um aparelhinho em nossas mãos chamado celular. Exatamente. Que nós não percebemos o tempo que nós ficamos nele. Porque tem uma relação do vício também, né? Fazer isso por muito tempo se torna um vício. É nocivo, né? Como podemos, descontaminar um pouquinho, mas sabendo que é essencial? Olha, são os ladrões do tempo, não é? Existe uma coisa que é muito simples que pode ser feita, que é desligar as notificações. Né? Se a gente deixar notificar todos aqueles aplicativos que nós temos dentro do celular, o tempo todo a gente vai ficar pegando o celular. Então, se você reservar um tempo para que, olha, agora eu vou me dedicar a esta tarefa e não vou pegar celular, não vou pegar mais nada, né? E desligar as notificações, você vai depois achar um outro tempo, né? Você cria pausas dentro das suas tarefas de 10 minutos, de 15 minutos para poder olhar as notificações, mas você tem que desligá-las primeiro. Olha, essa é uma boa dica, você criar pausas, né? De 10 minutos, por exemplo, como você disse aí. Exatamente. Então, se você tem uma tarefa que você precisa de 2 horas, vamos para se dedicar a isso, né? Durante aquelas 2 horas, você deixa o celular de lado. Quando terminar essas 2 horas, antes de entrar na próxima tarefa, você pode pegar o celular e ver as suas notificações.
né? Agora, tudo isso que nós estamos falando é planejamento, né? O empreendedor, veja que na nossa coluna aqui nós vamos repetir essa palavra incansavelmente, né? Planejamento. Quando você já tem quais são as tarefas que você precisa realizar e você já tem qual é o prazo que você tem para cumprir, nem que sejam as 24 horas do dia, então você vai começar a planejar. A partir do momento que vocês têm isso planejado, né, se não couber tudo dentro do seu tempo, você já vai perceber ali, e ali você já vai começar a priorizar. A partir do momento que coube tudo dentro do seu dia, então você vai começar a ter que cumprir uma certa disciplina, porque não adianta estar planejado se a gente também não executar. Agora, tem muita gente que usa o tempo, que seria o tempo para uma pausa, para uma folga, para continuar trabalhando. Quem hoje não leva trabalho para casa, né? Por exemplo, isso é ruim para quem pretende se organizar, por exemplo? Olha, isso é um perigo, né? A gente até entende, principalmente uma empresa, né, quando ela está começando as suas atividades, geralmente ela precisa mais do empreendedor, né? Então, é muito comum uma atividade que está sendo inicial, ela vai exigir mais dedicação. Às vezes vai ter que trabalhar sábado, domingo, feriados, período noturno, enfim, vai ter que se desdobrar. Mas isso não pode acontecer durante muito tempo, até por uma questão de saúde. A pessoa que ela só trabalha, ela, na verdade, está criando um ciclo vicioso. Ela deixa de cuidar da saúde, ela deixa de ter tempo para a família, deixa de ter tempo para outras coisas que também são importantes, né? Então, o primeiro tempo que a gente sabota é o nosso próprio lazer. E isso, a princípio, quando faz um dia, 2 dias, isso, né, acaba não impactando. Mas ao longo do tempo, isso pode ser muito perigoso. E a questão é, a pessoa que começa a entrar nesse ciclo, ela tende a não conseguir sair mais. Então, isso vai se arrastando durante um tempo. E ela acha que, não, ó, isso é só agora, eu estou criando aqui uma reserva financeira para que no futuro eu possa me dedicar mais à família, a lazer. E isso na verdade isso acaba não acontecendo. Isso é folclore, né? Exatamente. Isso acaba sendo folclore. Exatamente. Agora, dentro desse planejamento, dá pra gente também criar uma discussão na carreira também, né? Um profissional que está buscando um cargo de confiança dentro de uma empresa, se ele não é organizado, se ele não tem um planejamento, se ele não tem a administração do tempo dele para as coisas, isso pode comprometer também esse objetivo de chegar? Sem dúvida nenhuma. Então, a palavra objetivo que você citou, ela é muito importante porque quando a gente fala de planejamento, antes de pensar no planejamento em si, nós temos que pensar o quê? Na meta, no objetivo. Aonde é que você quer chegar? Porque o planejamento nada mais é do que o caminho para você atingir as suas metas, né? A forma com a qual você vai conseguir atingir os resultados que você almeja. Então, se você tem um objetivo, uma carreira, uma ascensão dentro da empresa, então você precisa primeiro estabelecer qual é esse objetivo, aonde é que você quer chegar. E a partir daí você vai começar a organizar o seu tempo em prol das atividades que você tem que realizar lá, né? Vou dar uma dica aqui muito interessante para a gente melhorar a produtividade, né? Você citou aqui, Rodrigo, poxa, um tempo para estudar, para poder se aprimorar, né? E isso é uma dificuldade, porque aí a gente acaba só apagando os incêndios e acaba não conseguindo um tempo para estudar, que é algo que não tem necessariamente um prazo para ser cumprido. Quando você não tem mais provas para fazer, então você não tem mais tempo para estudar. Então, por exemplo, uma coisa que eu coloquei como hábito no meu dia a dia que me ajuda muito, né? Eu viajo muito aqui a nossa região, 50 a 100 quilômetros, então são viagens curtas, em cerca de 1 hora. Então, o que eu faço? Eu pego, às vezes, estudos de caso, pego histórias de empreendedores, pego podcasts, pego, às vezes, uma entrevista com um empreendedor e eu salvo isso num pendrive. E aí eu coloco no rádio para ir escutando. Você ganha o tempo... ganhando um tempo que eu já estaria ali dirigindo. Isso não vai me atrapalhar, porque eu consigo prestar atenção no trânsito, mesmo ouvindo. Eu estaria ouvindo uma música, ouvindo uma rádio, né? Mas agora eu escuto lá um empreendedor, escuto uma história, às vezes uma palestra de alguém, né? É muito fácil você pegar uma palestra no YouTube, transformar isso em áudio e colocar no carro para ouvir. Então você está aumentando a sua produtividade. Um tempo que teoricamente você estaria ali, não teria o que fazer, né? Porque você está dirigindo. Então você pode agora aproveitar, de repente, ouvindo um áudio. Agora, a gestão do tempo, ela começa em que idade? Dá para fazer isso já? Porque a parte educacional, a formação do ser humano, para esses conteúdos é sempre importante agregar valores. Gestão do tempo também poderia entrar já numa fase de formação do indivíduo? Sem dúvida nenhuma. E ela entra, inclusive porque os pais, né, são os grandes líderes das crianças, são os grandes heróis das crianças, né? Então, quando o pai tem a dificuldade da gestão do tempo, o filho vai aprender isso com ele também. Vamos levar isso para um exemplo prático, né? Então, a criança ela vai ter uma prova e ela precisa da ajuda do pai para estudar. Mas essa prova ela é só no mês que vem,
ela não é agora. Então, quando a criança chega, olha, eu preciso aqui de ajuda para estudar para a prova no dia tal. E aí o pai fala, ok, tem bastante tempo ainda, vamos deixar então para estudar mais perto da prova. E aí o pai se enrola, né? Vai cuidar de outras coisas mais urgentes e acaba esquecendo disso. Vai deixar para estudar quando? Na véspera da prova. Então, ou seja, você está mostrando para essa criança que assim, olha, vai deixando para quando não tiver mais jeito. É um exemplo também. O exemplo já é a melhor educação que o pai pode dar para o filho, né? Os pais podem dar. Com certeza. Muito bem, tá aí a gestão do tempo. Você que nos acompanha todas as quartas-feiras, é mais uma ferramenta, né, para você empreender, para você crescer, para você se organizar. Então, gestão do tempo, o tema de hoje. Alguma consideração, Fábio, para a gente já encerrar essa oportunidade que as pessoas têm de melhorar, de se organizar? Olha, eu costumo brincar que ser dono de uma pequena empresa é muito mais difícil do que ser dono de uma grande empresa. Porque lá na grande empresa, né, você tem equipes para fazer vendas, equipes para cuidar das finanças, equipe para cuidar das outras equipes, né? Então você tem pessoas dedicadas a uma atividade exclusiva. Então fica mais fácil administrar o tempo dessa forma, né? O empreendedor, às vezes ele é um único, né? É o microempreendedor individual. Às vezes são poucas pessoas na empresa, mas essa empresa ela tem várias demandas, mesmo que num fluxo menor, ainda tem. Então assim, costuma ser mais difícil porque são muitas tarefas para poucas pessoas. Então, como é que esse empreendedor ele se organiza? Metas, ou seja, o que é que ele quer atingir, o que é que ele busca. Planejamento, essas metas vão gerar tarefas, então nós temos que encaixar as tarefas no tempo que nós temos. Inclusive, né, olha, eu vou trabalhar 8, 10 horas por dia e vou ter tempo para a família, vou ter tempo para dormir, que é para poder aproveitar melhor o tempo que eu tiver acordado, né? E aí, disciplina. Sem a disciplina, nada disso aqui vai funcionar. Disciplina é tudo, né? É liberdade. Muito bem, falamos com o Fábio Menezes, consultor de negócios, nosso colunista. Muito obrigado e até a próxima quarta. Até quarta-feira. Muito obrigada, Fábio, obrigada. Você conferiu na Tati Business.